Estamos iniciando mais um podcast Iceberg. Viemos de umas gravações com alguns já prefeitos, profissionais da área, e hoje eu trago mais um profissional da área, né? A mesma chancela que o nosso amigo Paim tem, o Rafa também tem, que é poucos profissionais que tem, né? Por isso que eu sempre falo, vamos apresentar que jeito? Vamos falar a verdade aqui, né? Quem é que reelege governador no estado? Aí eu trouxe o Paim e agora tô te trazendo. Hoje vai participar com nós aqui o Rafa Bandeira, que fez toda a estratégia, né, de WhatsApp, internet do Eduardo Leite, atual governador do estado. E tô muito feliz de te receber aqui. Eu sempre falo que eu tô feliz quando as pessoas estão aqui, na realidade. Mas hoje é mais especial. É porque o Rafa, ele não tem papas na língua, eu sempre falo. Ele entrega, assim, o que ele tem vontade. Não é uma coisa assim, que hoje, né, vai dar uma polêmica e vai viralizar e papapá. Não, mas é uma campanha verdadeira, um negócio que traz de verdade, né? Não aquela chatice que eu sempre falo que eu não gosto aqui, aquele político que vem, conta uma história super linda, e quem quer entrar na política ou quem quer fazer uma performance inicial, pensa que é daquela maneira. Não, não é. O bastidor é um iceberg, é bem diferente. Bem-vindo, Rafa! É um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Falar um pouquinho do que eu já vivi nesses anos todos aí, nas campanhas majoritárias, né? E que eu possa agregar um pouco de valor à tua audiência aí, tá muito legal. Estamos torcendo, né? Cada vez mais views. O Rafa posta uma foto lá no Instagram, ele faz uma palestra, 200 publicações, ele bomba na internet. É maravilhoso de ver, viu? Obrigado. A gente tenta, né? Rafa, eu tive recentemente na FAMURS, né? E aí tu deste uma palestra lá, na realidade, já vi outras palestras tuas, mas a última foi. E é muito engraçado, né? Que as pessoas vêm... Parece que nós profissionais a gente tem que fazer uma fórmula mágica, né? E aí tu deu a palestra, e aí depois... Eu acho muito interessante isso, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. O Rafa, logo, ele quer o entretenimento, ele quer a troca, ele quer conversar. Tá em cima do palco. Eu me lembro, olha só, ele tinha 5 slides, era muito, né? E aí ele quer aquela troca, ele fala, vamos conversar, logo já vou abrir espaço para você, pra gente falar. E isso é muito interessante, que as pessoas querem se aproximar, né, de ti, na realidade, de ti como profissional, como pessoa, querem ter aquele conhecimento, talvez são só alguns minutinhos, e não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? E aí lá na FAMURS eu pude ver, assim, tipo, o pessoal querendo saber muito sobre ti, sobre o que tu faz, como que tu reelegeu o Eduardo Leite, né? E aí eu acho muito bonito a maneira com que tu aborda, assim, acho bem interessante, assim, porque quebra os paradigmas da política chata, né? Pois é. Então, na verdade, eu diria que uma das minhas premissas profissionais em relação a esse mercado, que a gente pode chamar assim, que eu atuo, né, transformar ele numa coisa mais palatável, né, mais coloquial, mais pop. E eu acho que não deve ser só o meu objetivo esse, né? Tem vários profissionais que também buscam isso, essa aproximação com o cidadão comum, com as pessoas e tal. E eu vejo que... pelo menos, né, uma forma que eu enxergo o mundo, assim, né, eu acredito muito na questão na horizontalidade das relações, assim, né, na forma onde todos têm o mesmo poder, né, mesmo que isso não seja uma verdade absoluta, mas a sensação de tirar as pessoas dos pedestais, dos palcos, etc., né, porque todos somos uma coisa, na verdade, só. É um papo até um pouco filosófico esse, mas eu acredito nisso, né? Eu acho que o ser humano ganha muito quando consegue trocar e pensar junto em determinados assuntos e tal, né? Não só na política, mas na vida, né? E, de fato, na FAMURS lá eu tentei, até porque eu fiz o primeiro seminário da FAMURS, né? E como eu sei assim, que a maioria dos palestrantes faz um formato muito didático, muito aula, eu tento quebrar esse previsível, que é justamente isso, tentar minimizar a minha apresentação, digamos assim, ou melhor, fazer com que a minha apresentação seja menor, porém muito impactante, que as pessoas lembrem do que eu passei lá, e acima de tudo se sintam parte, que eu consiga gerar o senso de pertencimento, que as pessoas me acessem muito fácil, eu gosto disso. E eu acho que, sei lá, acho que deu certo.
Eu acho que deu certo também. No final a gente via ali todo mundo querendo falar contigo, né? E não é puxa-saquismo, né? Porque tem vários profissionais que são bons no mercado, né? Mas é bem isso que tu falou, pertencimento, né? E quem trabalha no bastidor da política sabe o quanto que é cansativo, né? A gente tem 45 dias que são os mais corridos ali de uma campanha. E aí uma das perguntas que eu notei lá era que sempre remetem, obviamente, né, ao governador. E a resposta do Rafa foi assim, a pessoa perguntou, e aí, como é o Eduardo Leite? E o Rafa, ele é legal. Mas por que eu não faço parte do governo dele, né? E aí todo mundo começou a rir, porque todo mundo esperava, tipo assim, ó, o Eduardo Leite é bom porque ele sabe falar, porque ele sabe entregar, porque nossos vídeos são bons, porque eu consigo impulsionar. E ele, ele é legal, mas eu não faço parte, eu não convivo com ele, que convive, né, a secretária que é a Tânia, não sei o quê. E daí foi um paradigma, né? E a gente ficava olhando, tipo, eles querem mais, só um pouquinho. Então, na verdade, eu diria o seguinte, que o Eduardo é um cara, né, a gente estava falando de figuras pops, né, de figuras populares e tal. O Eduardo tem ele vive numa era de grandes influenciadores e tal, e headliners jovens no mundo todo e tal, e ele é um, né? Sim. Ele é um cara querido, ele é um cara que as pessoas gostam de tirar fotos, selfie, e ele interage, ele é assim, ele é aquele cara ali. Mas eu acho que também, principalmente na política, assim, eu acho que tu tem que ter um certo tato para abrir a outra pessoa, né? Ou melhor, a liderança política, né? Eu acho que tem certas partes dessa pessoa que não precisam ser expostas numa palestra, num podcast, por exemplo. Ele é um cara legal, ponto. É isso. Sim, vou entrar, e aí eu vou entrar no quesito assim, tipo, o Eduardo tem essa coisa de pop, de legal, que ele entrega. E aí, só que o Rafa não vem só da campanha do Eduardo, né? Fez o Marquesan. E aí, é um posicionamento bem diferente para vocês verem que, como a gente é profissional, né? A gente trabalha para um, trabalha para o outro. São do mesmo partido, né? Só que tem uma questão, o perfil é muito diferente. Muito diferente. E quando eu falo assim, olha, nem tudo que se aplica para ti, né? Não é uma receita de bolo que a gente estava falando antes. Exatamente. Tu tem essa experiência mais que ninguém, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, cada caso é um caso, a intensidade diferente, o nível de entrega diferente, né? O próprio envolvimento da comunicação muitas vezes se torna diferente. Né? E eu diria que o Marquesan é um outro tipo de político, né? Ele pensa diferente a política em relação ao Eduardo. Né? Isso não o torna pior ou melhor, enfim. Não, perfis, né? Perfis, mas, enfim, são lógicas completamente opostas, né? E, apesar de estarem no mesmo partido. E as estratégias, acredito que também sejam diferentes, o modo de abordagem. Diferente, né? Diferente. O pessoal sempre fala sobre impulsionamento, como eu vou impulsionar. Imagina, tu tá fazendo impulsionamento o Eduardo pega um público bem jovem e as tia também, tá? Que elas adoram ele, acham ele ali naquela coisa toda, né? Ele tem esse negócio de proximidade, parece um filhão para todo mundo, né? Tem muito. E já quando faz o impulsionamento, vamos lá, pro Marquesan já é um perfil um pouco diferente. Né? O Marquesan tem essa estrutura ali de ter uma boa foto, ele é jovem também, mas já é outro público, né? E essa diferenciação, ela vem desde o início da campanha e parte pro digital, né? Então, com relação ao impulsionamento, né, eu diria o seguinte, que as plataformas, as big techs, digamos assim, elas vêm mudando as regras desse jogo orgânico, né? Porque a gente tem um modo orgânico da coisa, né? Uma postagem entregue de forma orgânica para os seguidores, né? E uma regra para a forma entregue via impulsionamento, via tráfego pago e tal. A tendência é que, num futuro não muito distante, a entrega orgânica seja ínfima. Ou seja, todos precisarão saber fazer isso de uma forma mais estratégica, exatamente, profissional e tal, né, didática, para que se tenha retorno. Né? Porque até eu gosto de uma forma que um profissional que trabalha com isso e trabalha comigo, né, o Ricardo Celso, que é um especialista nessa parte de tráfego pago, ele costuma fazer umas metáforas de vida em relação para explicar essa questão de tráfego pago. E uma das melhores metáforas dele é a questão da freeway, né? A freeway em época de carnaval ela engarrafa. É muito carro indo para o mesmo lugar num horário específico. Então
o que as cidades fazem, né, e tal? Começam a fazer rodízios de placa, porque senão não tem como trafegar naquela via, porque é a única via. O tráfego pago na rede social, se tu botar de forma orgânica, tá engarrafado, não vai andar. Então tu tem que pagar para a concessionária para poder andar numa pista extra que consiga entregar para mais pessoas. Então é uma metáfora interessante que resume bem essa questão do tráfego pago, que eu diria que é indispensável para política daqui para frente cada vez mais. Cada vez mais você vai ter que furar a bolha, né? É. Eu sempre trago um exemplo, porque quando chega nessa época, todo mundo quer impulsionar. Mas aí existe... Aí os profissionais é que falam isso, tá? Existe toda... Eu sempre falo catracas, né? Que tem a forma com que tu tá colocando material na rede, qual que é o formato, se o teu público já assistiu, se ele gosta daquilo ali. E aí, quando eu falo tudo isso aí, a pessoa fala assim pra mim, tá, mas aí é difícil de fazer, né? Gente, não é só botar dinheiro e dizer entrega pra Porto Alegre, pra essas pessoas aqui. Não vai rolar. A plataforma ela vai acabar gastando talvez o teu valor ali e não vai entregar de uma maneira que seja eficiente. E aí quando tu fala isso para as pessoas ficam, não, mas é bem mais difícil, né, do que eu pensava, porque existem os fora da curva, né, que fazem lá, o Nicolas, né, que tem um engajamento, que outros, o Bolsonaro que fez, né, e aí vem da ideia do Bolsonaro se elegeu na internet, aquela coisa, e a gente sabe quem trabalha que não é isso. É uma ferramenta a mais na campanha, né, existe toda a campanha de logística, a campanha de rua, a campanha de contato, né, de partidária, existe tudo isso aí, e aí existe sim. Eu sempre falo assim, como ficou chique, né, porque antigamente a gente dizia quais os teus contatos, hoje, tu tem leads? É verdade. Assim, a gente vive numa era que o maior desafio de todos nós que trabalhamos com comunicação é a retenção da audiência. As pessoas estão assoberbadas de conteúdos, de coisa, né? Então, a gente até estava brincando com o Alexandre na vinda, a gente vive num eterno burnout, né? A gente está super... E até um pouco, às vezes eu me sinto um pouco cansado, assim, do nada. Mas cansado do quê? Cansado, é muita informação, gente. O cérebro está patinando porque é muita informação. A gente não para de ler, a gente não para de ver, a gente não para de ouvir. Pensa nisso. Os sentidos sempre em alerta, né? Então, pegando isso, que é uma realidade contemporânea, a gente tem que se adaptar dentro de uma lógica que não nos agrida tanto e consiga comunicar com o maior número de pessoas, o que não é fácil, né? Por isso dos especialistas. Não, e aí quando chega ali na campanha, eu sempre falo, é do mano pra mano, né? Porque aquele campo tá cheio. É como se tu iniciasse uma partida do zero, tá 0-0. Ai, porque eu já impulsionei mais, porque eu fiz mais, porque eu não sei o que. Na campanha, tem umas pessoas que elas ficam emocionadas, né? Aí ela fala assim, faz um boleto aí, quero botar 5 mil, quero botar 10 mil. Não, só um pouquinho. Não é dessa maneira que funciona, né? Exatamente. E assim também o material, né? Sai o material de tal candidato, é mais bonito que o meu. Porque isso aqui é mais bonito. Porque essa ideia aqui é melhor. Tá, mas tu tem uma ideia boa também. O teu carrossel tá legal, tá bonito. Então, assim, vocês no partido, vocês atendem também mais, né? Não só a majoritária, mas vocês também sentem isso, tipo, sempre a grama do vizinho é mais verde. Então, na verdade, eu na verdade, já faz um bom tempo que eu não atendo proporcional, né? Proporcional, não. Por causa disso, até. Porque eu não tenho muita paciência, assim, sabe? Porque essas picuinhas, assim, essas vaidades fajutas, né? Que não dizem nada de nada, né? Enfim, né? Eu já me deparei com situações assim um pouco estressantes. Tu acha que assim o vídeo foi e o cabelo tá um pouquinho fora do lugar, tu vai perder 10 votos? Não. Eu acho que tem que acabar bem o produto, né? A embalagem tem que ter um acabamento importante. Eu sou muito criterioso com a questão de design, de qualidade de vídeo, enfim, tudo. A legenda tem que ser perfeita. Eu sou virginiano, né? Daí fica bem mais difícil. Então assim, eu busco essa perfeição que eu sei que não existe, mas eu busco. O importante é o buscar, né? Como profissional, tu quer entender melhor, eu acho que, beleza. Mas assim, eu acho que tem assim uma certa... por exemplo, eu sou meio contrário à questão do improviso. Eu acho que o improviso é importante, mas mesmo o improviso tem que ser pensado. Sim. Não pode fazer qualquer coisa porque tem que fazer do improviso. Na minha visão, isso não dá certo. A gente pode gerar um conteúdo de forma improvisada, mas a bola não entra por acaso. Tem um penso, tem um porquê, sabe?
Tem um roteiro ali Tem um que roteiro. Isso. Mesmo no improviso, e que acontecem muitas coisas fantásticas no improviso. Mas eu vejo que ainda o mercado, de uma maneira geral, e principalmente o mercado, o cliente, né? Sim. O nosso cliente, Nosso cliente. ele não compreendeu isso. Ele acha que improvisa de qualquer jeito. E não é. Improviso não significa baixa qualidade de vídeo, baixa qualidade de card, baixa qualidade de imagem, de logotipo. Não é isso. Né? Tem que ter uma luz boa, tem que ter um enquadramento legal, tem que ter um áudio bom. Pá, 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 pá. É isso. Mesmo improvisado. Tem que ter um conjunto, né? Tem que ter. E quando a gente faz em campanhas, né? As majoritárias mais ainda, tudo é pensado. Aquele discurso, aquela fala, lá não vem do nada. Agora me bateu uma ideia aqui, nós vamos gravar e vai estourar. Que não sei o quê. Tudo. É um posicionamento com o Eduardo, mais ainda, né? Porque ele tinha sido governador, ele saiu, ele volta. Mas muitas vezes a gente tem assim, quero falar, deu um problema. Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Problema das escolas agora, da invasão. Todo mundo quer ir para frente da câmera se posicionar. Tu tem um entendimento disso? Tu vai querer falar sobre isso? Várias pessoas contatam a gente, tá, e aí, tu acha que eu me posiciono? Tu acha que eu falo? Olha, se tu tem um posicionamento sobre isso, tu é da pauta da educação? Tu acha que isso vai te agregar? Tem que ter vai te a entregar? legitimidade, né? Isso, não adianta tu Tem se que ter, apropriar de tem uma que ter, coisa, tem que né? ter. E a outra coisa que me deixa assim, que eu fico bem estressada, é com as trends. As trends me deixam enlouquecida. Os caras estão dançando e estão achando que aquilo ali tá bonito. Eu vou fazer porque isso aqui é bonito. Eu já vi em política especialista de trends. O que tu acha? Especialista de trend. Juro por Deus. Eu te mostro depois. Uma loucura, uma loucura. Tipo assim, ó, tá, e aí a pauta agora é, nós vamos falar sobre o ICMS. Só um pouquinho que eu vou fazer uma dancinha aqui que tá estourando, eu vou viralizar. Eu diria assim, cara, eu acho que o sol tá aí para todos. Entendeu? Eu acho que a tentativa pode ser válida, não sei se perdura. Mas assim, um especialista de trend é um cara que pelo menos está tentando, entendeu? Então, Tá, mas bem. tá tentando o quê? Me explica. Não sei. Ele tá tentando cavocar um lugar dentro do jogo. Mas eu me sinto chateada com isso. Eu sei, mas Porque tipo a assim, gente estuda eu nem tanto. conheço o especialista de trend, tô dizendo que Assim, talvez é um auto aleatório. esse é que na verdade a gente está vivendo numa era onde as profissões estão sendo jogadas para cima e novas estão surgindo, né? Então as pessoas estão cavocando. Quanto tempo atrás a gente não falava em podcast? É verdade. Então é isso, né? As coisas são. Eu gosto sempre de tentar trazer para o debate do tentativa, acerto e erro. Cabo, o que é melhor postar? Reels, vídeo, foto, card? Não sei, cara. Não sei. Sinceramente. Tu quer que eu te diga assim, card? Eu não sei, cara. É muita pretensão minha dizer para ti uma coisa definitiva. Card. Não. Amanhã muda. Então, assim, é muito importante, se alguém quiser sorver alguma coisa do que eu diga aqui, é o seguinte, quem trabalha com isso, não se apegue em certezas que não existem. Não As coisas mudam. Os algoritmos mudam o tempo inteiro. Os formatos mudam. Eu me lembro como se fosse hoje. O Jornal Nacional fez aquela campanha O Brasil que eu quero. Então a pessoa pegava o celular e fazia um vídeo assim, na horizontal. E o Bonner dizia para a câmera, tem que fazer na horizontal. Sim. Deve fazer uns 4, 5 anos isso. E aquilo foi assim, todo mundo fazendo. É o Brasil que eu quero, blá. Beleza. Cara, veio a gurizada e acabou com a horizontal. Não se fala mais em horizontal, é só aqui. As plataformas é só no vertical. Só no vertical. Então, assim, daí eu te pergunto, porra, vale a pena a gente ficar debatendo certezas em torno desse mercado? Não vale. Não. Porque a coisa está acima da gente. Vai mudar. Agora, um profissional, que eu diria assim, um profissional que quer se destacar nesse meio, que está começando agora, seja na política ou qualquer outro meio, mas que vá para o digital, ele deve estar aberto. Completamente, full time, aberto. Para aprender coisas novas, para readaptar as coisas, reprogramar os fluxos, tudo, as lógicas. Porque, cara, o mundo está muito rápido. Sim. Até na campanha agora, essa de 2022, eu me lembro que tinha um formato que o Instagram entregava, e aí do dia pra noite parou de entregar. Tipo assim, antes tu colocava o vídeo em tal formato e depois
Era 1080 por 1080. Ele começou, né? 1080, 1080 e depois ele trocou pro 9 por 16. E daí, dentro de 2 dias, tu não entendia por que não tava entregando aquele material do teu cliente. Os profissionais, né? Olhavam, tá, mas só não tá entregando. Aí, é porque a plataforma não avisou, né? Ou tu vai colocar... Então, são coisinhas, né? Tu vai colocar lá pra impulsionar, tu tem que ter lá uma conta. Daí a gente precisa dos dados do próprio candidato. Manda a foto do RG, porque é um CNPJ dele. Aí a plataforma não diz que o teu RG saiu com a foto ruim. Tu tem que adivinhar, tipo, passar 3 dias. E os profissionais... Então, é essa adaptação, né? E é esse cansaço que tu fala, assim. Aí depois a gente fala assim... Eles falam... Muitas vezes, né? Não é todos falam... Ai, mas é caro pra fazer isso, né? Tá, mas olha só. É que eu costumo dizer que caro é jogador ruim. Isso, é bem isso aí mesmo. O craque é barato, cara. Tem vontade, né? Vai correr. Entra, faz o gol e sai. Tá valendo. Esse é o que vale. É bem isso aí. Então, assim, tem muita coisa que acontece no bastidor, né? Muita que as pessoas acham que quando tá lá, eles estão olhando no celular ou eles estão olhando na TV. Tipo assim, ó. Ai, que bonita essa propaganda na TV, né? Cara, a gente passa, tipo, 6 horas gravando pra fazer 28 segundos de programa. E daí tu tem que fazer tudo dentro dos 28, né? Ou dentro dos 13. Ou tu tem que gravar a rádio e depois aí tu reutiliza o áudio, daí não sei o quê. E aí as fotos, a minha foto é mais bonita, não, a tua foto é mais bonita. E assim, é um monte de coisa, né? E aí, vocês gostam de fazer política porque política é tudo de bom. É tudo de bom? É tudo de bom? Então, na verdade, assim, eu tenho como condição sine qua non pessoal, né, em relação a isso. Eu penso que a grana deve vir em terceiro lugar. Não pode vir na frente. Porque eu vou ser infeliz se eu colocar a grana na frente. Eu digo de projetos. Sim. A grana é super importante. Não vamos ser hipócritas e parará, beleza. Mas, se eu botar na frente da decisão anímica, emocional a respeito de um projeto que eu venha a assumir, eu vou estar me traindo. Porque tu mesmo disseste que são 45 dias de alta intensidade, o giro lá em cima. Lá em cima. Red é insano. Bull, é assim, dia. ó, não dorme. Não dorme, a tua cabeça não descansa um minuto. É uma loucura, a gente sabe. É uma loucura. Agora, eu te pergunto, se aquele projeto no qual eu fui contratado não me cativa integralmente, como indivíduo, como pai, esposo, papá, amigo, papá, se ele não me representa de alguma forma, eu vou ser infeliz. Eu tenho grandes chances de ser infeliz. Porque aguentar 45 dias defendendo uma coisa que tu não acredita é pesado. E aí a hora do travesseiro lá fica difícil, né? É como eu sempre falo, é um relacionamento, né? Exatamente. É um relacionamento. Quando tu tá com uma pessoa no relacionamento, vai ter coisas que não vão te agradar, mas tu vai abrir uma exceção. A política também é assim, né? Quando tu acredita num cliente, né? Que nem a gente, eles trazem as propostas, trazem o que eles querem, e aí se tu não se sentir à vontade, porque tu vai passar 45 dias insano com aquele cara. Tu vai passar o tempo inteiro, tu não vai ver a tua família. Bom, eu passo 2 semanas longe da minha filha, né? Quando eu chego assim, desabo, porque tu tá cansado, tu tá estressado. É uma rotina muito insana, mas também que as pessoas, o meio tá muito, muito tenso. É o tempo inteiro tenso. Não tem uma parte que tu relaxa. Se o cara falar que tem uma parte, ele não quer ganhar. Tô relaxado, que eu tô tranquilo. Não, só um pouquinho. Porque tu sempre quer buscar mais, né? Tu pode ter feito um bom dia hoje, tu pensa, como é que eu vou fazer isso melhor amanhã? Como é que o profissional, né? Como é que o meu cliente vai fazer isso melhor amanhã? Como vai ser? E o roteiro, são 497 municípios. E as agendas, e todo mundo quer. E aí tem a coisa que os caras lidam com vaidade, quem tá da majoritária, né? Tem que atender todos os da proporcional. Então tem muita coisa envolvida e o profissional que quer entrar nessa área, cara, pode vir. Porque falta no mercado. Falta mesmo. Eu tava fazendo um cálculo com os meninos antes aqui, eu disse, são 497 municípios, acho que o Corete são 26, né? E aí, tipo assim... Tu vai pegar, faz uma lista aí para os caras trabalhar em campanha. Não tem. Tem o designer tradicional, tem o publicitário tradicional, mas tu tem que entender de política, tu tem que gostar. Sem dúvida. Ontem eu estava olhando uma série da Michelle Obama lá, um documentário que ela fala assim, a política tem que estar na tua alma. É verdade. Porque eles falavam dela ser candidata, vai querer ou não querer. Ela disse, não, eu não tenho a política na minha alma. O meu marido tem, eu estava com ele. Sim. Mas eu não tenho, eu acho que tem que ter. Nós profissionais temos a política, nós temos que entender um pouquinho, tu não acha? Então, por exemplo, eu vejo que, pelo menos nesse ramo, né, não basta
tu ser tecnicamente muito bom apenas. Não basta. Acho que a técnica é uma parte de 4 partes, 5 partes. O cara é um baita design. Beleza. Tá, mas e fora isso? O que ele pensa da vida? Ele é de confiança? Ele é um cara sincero? Ele não costuma se utilizar de fogo amigo? Sabe? Como que a banda dele toca no dia a dia? Tu entende? Então, esses também pré-requisitos que fazem um profissional serem desejado no mercado. Assim, eu acho que tem que ter... Não é só, o cara é bom no que ele faz. Beleza, ele é bom no que ele faz, mas ele dá na mulher em casa e deixa faltar pensão para a mulher e os filhos, sabe? Então não dá. Porque não é só o que ele entrega que comunica, entendeu? Não, é um conjunto, né? É um conjunto. Eu sempre falo assim, profissional bom pra mim, assim, principalmente design, é aquele que sabe fazer um enjambre, né? Que enjambre. Não, é assim, os caras vão mandar o material, depois os caras vão sumir, mandei o PDF aberto. Então ele já sabe que aquele PDF aberto, ele já adapta aquilo lá, ele já faz o enjambre e já te entrega, tu entendeu? Porque existe também essa coisa que, como a política é insana, a gente trabalha quase 24 horas por dia. Porque é muita demanda, né? Toda hora tem alguma coisa, as pessoas esperam conteúdo, inclusive, né? O teu público fiel, aquele que tá ali te esperando, ele espera essa entrega. E aí, se o cara não tá amarrado contigo real, assim, que tu não sente, não vai, pode esquecer. Não vai. Pode esquecer. Eu sempre falo assim, cara, vocês vão mais me ver do que ver a família de vocês. Vai ter dias aqui que eu vou... E eu sou muito abusada, eu sou muito abusada. Eu acho que como tu é criterioso com essas coisas, eu também sou assim. Eu gosto do processo. Eu acho que o processo, ele te dá um ar de libertação, tu entendeu? Tu confia naquela pessoa. Então, essa aqui é a parte dela do processo. Beleza, vai acontecer. Tipo assim, passa aí na campanha. Eu passei 4 dias rodando material, conferindo material, 4 dias com uma equipe insana. A gente dormiu, voltou de novo. Dia dos Pais. Tu tá preparado pro Dia dos Pais, tá ali fazendo campanha? Tu tem que gostar. É verdade. Muito, muito, muito. Eu costumo dizer que o ser humano, ele só se revela integralmente. Sim, no aperto, mas digo, o ser humano só se revela integralmente quando as coisas não dão certo. É verdade. Quando as coisas estão rodando bem, tá tudo bem, o cliente está pagando, tá tudo bem. Agora, quando a coisa entorta, aí tu vai conhecer o ser humano. Aí tu vai conhecer realmente o cerne do cara, da pessoa, da menina, da moça e tal. Então, assim, mares revoltos que formam bons marinheiros, né? Não é na calmaria que o cara vai ser formado, entendeu? Se esse cara for um cara do... Pode falar a palavra? Pode, aqui é liberado. Liberado. Se esse cara for um cara do caralho, na tragédia, no drama, no aperto, puta, esse cara pra vitória é do caralho. Vai dar super certo. É isso aí. É isso. Então, assim, tem que saber como é que é a têmpera desse cara, dessa pessoa, desse profissional. Tem têmpera ou não? Primeira crise, se joga embaixo da mesa, sai chorando, sai correndo. Não serve, não dá. Não dá. E outra, de preferência, que não pessoalize as microcrises que vão surgir no meio do processo. Se é da minha equipe e ir pro lado assim, isso, de ficar porque, chateado, cara, deu ruim. A gente vai subir o tom, é normal, mas não pode levar pro lado pessoal. Eu sempre falo assim, talvez eu vou falar coisas que vocês não vão gostar, mas não é eu, Isis. Eu não falaria isso pra ti, tu entendeu? Mas o momento da crise sou eu. Eu preciso, entendeu? Eu preciso resolver. Teve um fato bem interessante, assim, que é do bastidor da política, que foi um dia péssimo com uma agenda que não deu certo, né? E aí a rede social tá sempre online, sempre online. E aí a pessoa que tava ali naquele momento cuidando da rede social de um dos candidatos, ela republicou, né? A pessoa marcou e ela republicou. Só que era uma reclamação, né? Uhum. Só que eram vários no dia, né? E aí do nada aquilo chega no meu celular. Aí eu meio que baixei a Anitta, tipo assim, puta que pariu, meu dia tá péssimo, vocês querem me fuder. Aí a menina tava tentando, inclusive Renata, um beijo. Porque ela dá risada hoje disso. E daí eu liguei pra outra, tipo assim, resolve lá, tu quer acabar com o meu dia hoje. E ela, me desculpe. E ela ficou tão nervosa na hora que ela não conseguia apagar. Ela não achava, ela tava tão nervosa. E daí uma coisinha desse tamanho, porque na realidade, dentro todo aquele negócio que tava rolando na hora, tipo assim, algumas pessoas viram, né? Só que, cara, é um feeling, tu entendeu? Sempre quando é pra dar uma merda, é o chefe que vê.
Sempre é assim. E daí, tipo, não sei o que, porra, não sei o que. Aí depois eu cheguei no outro dia, falei com ela normalmente. Daí eu falei, olha só, tudo que eu te falei ontem, tu não leva em consideração, claro. Ela, não, tudo bem, eu já entendi como tu trabalha. Tipo assim, mas eu cheguei mal no outro dia daí. Eu me lembro que antigamente em Porto Alegre uma gincana chamada, te lembra, Alexandre? Da Ipa Incosul. Bato é velho, hein, cara? Bah! E eu me lembro que mobilizava a cidade toda. Ficava todo mundo esperando a gincana da Ipa Incosul, que era no Ginásio da Brigada, ali, onde era o McDonald's da Silva Sólid, o Ginásio da Brigada, onde era a Jamelnik ali. E a campanha é isso, né? Não é entrega geral, Tem que né? ter uma entrega sanguínea, né? Total, assim, e em tempo real, assim, uma coisa bem intensa. E, acima de tudo, time, né? Faz diferença. Faz diferença pra cacete. E tem vários braços, né? O Rafa faz digital, mas tem vários braços. Então, que nem para prefeito eu falo, cara, tu tem que ter um cara do teu lado que saiba trabalhar dados, que saiba te entregar dados. Tu não pode ser prefeito do nada sem saber uma base de dados, né? É verdade. Até porque trazem... O Rafa não vai criar o conteúdo lá do digital, com fonte e vozes da minha cabeça. Vão dar uma segurada, né? Não. Quem é o cara que te entrega isso, né? Tem que ter essa pessoa numa campanha também. A gente não... quando chamam, né, o pessoal do marketing, o que vocês entregam? A gente entrega o que vocês entregar, né? A partir do que vocês nos derem, a gente vai transformar no que a plataforma pede, mas tem que vir com uma base. O dado, ele... eu diria que, assim, tudo que eu faço, ele começa no dado. Né? Não dá para fazer nada sem dado, até para tu ter fundamento, né? Até para tu ter embasamento e alicerce, para tu ancorar tudo que tu for fazer em cima do dado factível, né? E não numa coisa frágil e que possa... É que as pessoas, elas acham que a gente faz uma receita de bolo, né? Que tudo funciona para todo mundo. Não tipo assim, não é. E não é, né? A campanha, ela tem momentos que tu tá muito bem, momentos que tu não tá tão bem, momentos que tu é atacado pelo adversário, momentos que tu ataca, né? E aí eu me lembro que uma vez eu tava fazendo uma campanha, eu fiz um orçamento uma vez com o Rafa, me lembrando agora. Para um município, depois eu vou falar no off qual que era o município. Vou falar porque que não fechou, porque a rateada foi minha. Foi, teve. Eles colocam umas letras pequenas lá que a gente não consegue ler, né? No meio da campanha tu tá. E aí, com o Big Data, né? Que eu me lembro quando eu passei a ideia, eu falei, não, existe isso aqui que é o Big Data, não sei o quê. E aí eu disse, isso aqui traz o sentimento, vamos ver como é que tá, né? E as pessoas não conhecem isso, né? Não conhece. E eu, assim, nem me imagino fazendo uma campanha sem isso. Não tem como, né? Porque tu tem que saber a temperatura que a coisa tá, né? E o dado te dá isso, né? Lógico que, assim, se fala muito em Big Data e tal. Mas tem uma história que eu até vou contar para ilustrar aqui, né? Os hooligans na Inglaterra, na década de 80, 90, eles quase acabaram com o futebol inglês, né? As torcidas dos times antes da Premier League, que é o que a gente vê hoje na televisão e tal. Porque a violência era tanta que quase acabou o futebol inglês. Tanto que eles iam para as Copas do Mundo que a Inglaterra jogava e destruíam as cidades e tal, enfim. E aquilo foi um caso de polícia, Scotland Yard e tal. Barará. E os hooligans acabaram, eu costumo dizer, pelo Big Data. Essa história é fantástica, né? E aí o cara da Scotland Yard que conseguiu pescar a virada, o turning point desse assunto, porque eles não conseguiam sair do lugar em relação aos hooligans, né, as autoridades inglesas. E aí, porque tu tem o Big Data e tu tem o Small Data. Qual é a diferença? Falar num português super coloquial aí para tua audiência e para todo mundo. O Big Data é aquela rede que tu joga no mar para pegar o que vier. Então tu vai pegar lá papa-terra, sardinha, peixe-espada, tubarão, sapato, sujeira, plástico, etc. O small data é justamente o refinamento que tu dá da coleta, daquela rede. E aí tu separa as coisas, camarão, papapá. E o small data é justamente achar a pepita de ouro, achar a pérola nesse emaranhado de informações. E aí voltando aos hooligans, né? O cara entendeu o quê? Por que eles não conseguiam acabar com os hooligans? Ele percebeu, a polícia prendia os líderes das torcidas e tal, fim da década de 90 isso. E os caras eram fichados e tal, e aí começou o Orkut naquela época, papá.
E esse cara da Scotland Yard começou a entender qual era o fluxo social desses caras, dessas lideranças de torcidas dos times ingleses, Arsenal e Chelsea, etc. Todos eles prezavam pelos laços familiares. Então eles postavam, por exemplo, em dias de semana, coisas com a família, com as crianças, etc. Aí o cara teve uma sacada que era a seguinte: os estádios ingleses naquela época não recebiam crianças, velhinhos, idosos, famílias, etc. E aí acabou os hooligans. Que eles trouxeram para o estádio toda essa galera que tinha um valor para esses malucos. Sim, a família. E isso inibiu os caras de continuar brigando. Porque o cara não queria ver o filho vendo ele brigar. Enfim, dando só um pequeno pincelada aí nessa história de Big Data. Por causa disso que acabou os hooligans na Inglaterra. Então, olha como é legal a questão do dado, né? O dado te dá justamente caminhos que tu nem imagina que possam ser bons caminhos. Sim, traz o sentimento daquele momento do que está acontecendo no cenário, né? Exatamente. Nós, como profissionais, a gente não se envolve. É muito difícil a gente se envolver emocionalmente. A gente se envolve emocionalmente no nosso trabalho ali, né? Tipo assim, isso aqui eu fiz errado e agora, tipo, é um problema pra gente. Mas, tipo assim, a gente tem que olhar, eu sempre falo, é uma caixinha de sapato. A gente olha de cima e tá, vamos arrumar nossas pecinhas aqui. Eles estão falando isso, estão sentindo isso. Eu me lembro que tu fez uma apresentação no dia e eu ainda sabia do Big Data, mas eu falei, cara, que do caralho, até os emojis que bota aqui, isso aqui é loucura, que isso aqui vai me entregar todas as campanhas, tipo assim, né? Aquela emoção, aquela coisa de... Porque realmente tu tem que trabalhar com dado, tu tem que sentir o que tá acontecendo ali, né? E aí as pessoas acham que não é isso, não é informação, que faz qualquer coisa. Eu vou pedir pra te falar uma história aqui, que foi que tu contou na Famurs. Porque eu acho bem interessante para as pessoas entenderem o bastidor. É sobre a história da entrevista do Eduardo. Andrés Xavier. Eu achei essa daqui maravilhosa. Porque essa aqui, sabe por quê? Ela dá certinho pra pessoa dizer assim, ó, a gente não tá aqui do nada, a gente tá estudando, a gente tem dados, a gente tá costurando essa campanha. Quando eu falo, prefeito, vereador, costure a sua campanha 4 anos antes. Guarde tudo, né? Faça um arquivo. Isso aqui fulano falou na sua época, isso aqui foi isso aqui pode me ajudar nisso aqui. Não tô dizendo assim, ó, façam, sei lá, ataques contra o seu opositor. Não é isso. Mas, tenham pessoas que realmente façam isso, né? E aí eu vou deixar o Rafa contar, porque é mais interessante. Aqui esse caso, falando de dados, né? Naquele debate, no segundo turno, que o Onyx não estendeu a mão para o Eduardo, do aperto de mão e tal, foi o debate da Rádio Gaúcha. E... naquele debate, a mediadora do debate era a Andrés Xavier. E os dados... Lógico que os dados também... Tipo assim, eu já sabia que ela tinha sido cobaia da AstraZeneca antes do debate e não foi os dados que me disseram isso, foi porque eu sou desse ramo, gosto e estudo. Mais uma vez, né? Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que estar na política. Tem que estar. Eu sempre falo assim, sabe o que eu faço de manhã? Não, eu acordo e leio a 0 hora. Eu leio jornais que falam sobre política. Não faz isso? É isso. E tem que ser natural, né? Não é uma coisa forçada, entendeu? Não, senão vai ficar uma coisa pesada, né? Entendeu? Tu tem que respirar normalmente. Tu vai tomar o teu café da manhã, uma coisa que tu vai fazer é ler o teu jornal, né? Agora tudo digital, obviamente, né? Mas eu que viajo interior aqui, é o momento que eu tô no celular e tô lendo se informando o tempo todo, Twitter, entendeu? E aí, né, eu me lembro, falando daquele debate especificamente, o fato dela ser uma, entre aspas, cobaia, até não sei se esse termo é o correto cientificamente, mas né, ela foi uma pessoa que se voluntariou para ser teste, né, para participar dos testes das vacinas da Covid, quando não existiam vacinas. Ou seja, uma pessoa que, teoricamente, preza muito a ciência, preza muito a vacina, preza muito o distanciamento, a máscara, etc. Consequentemente, nesse ambiente, teoricamente, o assunto vacina é muito caro. Sim. Né? E como a gente também sabia que o Onyx não tinha tomado vacina, a pergunta sobre a vacina foi muito pertinente. Criou todo
uma dificuldade ali, né? Fica tenso, né? Fica tenso. Fica tenso. Quem participa, né? A gente vai nos debates, sempre pode 1 ou 2 assessores, mas tu sente que fica tenso e até a maneira com que o entrevistador aborda, né? Exatamente. Ou ele pede, ou o tempo termina, ou ele deixa se estender 2, 3 segundos, ou ele aborda, tipo, acabou o teu tempo agora e vamos, né? Que agora é o fulaninho que fala, agora é o fulaninho, né? Não tô falando que foi esse momento, mas tô falando, quando a gente tá no bastidor, é isso que acontece, né? Isso, né? E é muito rápido, né? São detalhes, são É. frações de segundo que mudam o jogo, né? E uma coisa que eu falei também dos debates com esses dados e com essa expertise que tem de quem trabalha no bastidor, tu sempre dá uma linha, né, pro teu... Eu sempre falo, dá uma linha pro adversário, vamos dar uma linha. O Eduardo fez isso, né, no último, assim, deu uma linha, reforçou sempre, porque quando tu reforça e tu tira aquele negócio que a pessoa quer saber a resposta. E aí tu reforça. É verdade. E aí tu reforça. E aí eu dizia, né, eu me lembro que eu tava assistindo e eu disse assim, cara, a resposta vai ser nos 10 segundos. E a galera vai ficar... E foi. Né? Porque daí não tem mais o que falar. Acabou ali, no outro dia a reportagem vai falar sobre isso, o corte do jornal, o corte da TV vai ser sobre isso. Então é tudo uma preparação, né? É um jogo, né? Um jogo de interesse. Eu acho essa história da Andressa Xavier ali... É Andressa, né? Andressa. Eu acho, tipo assim, ó... É o recorte do que a gente faz. É isso aí. É o recorte. E aí é aquela coisa, né? A bola não entra por acaso. Né? Não, tipo, não é por acaso que tu tá lá, acho que no 20 de setembro, escutando o Eduardo Leite cantar, entendeu? É tipo isso. Né? Eu me lembro que eu vinha de um roteiro, dirigindo cedo, porque o horário é 7h, meio-dia, né? Da propaganda de TV. Do rádio e da TV. E aí o cara começou a cantar. Eu falei, cara, o cara tem 3 minutos, não vai cantar o negócio todo. E aí ele cantou e eu me lembro que eu gravei um áudio. Puta que pariu! Além de ter 3 minutos, canta bem! Então, assim, eu sempre falo, eu não tô aqui pra avaliar o governo do Eduardo, não tô aqui pra puxar o saco do Eduardo. Eu gosto do Rafa, porque ele falou assim, quando tentaram falar do Eduardo, cara legal, tava... Mas assim, é que nem eu falo do Lula, tá? É um líder, ponto, acabou. Se roubou, se não roubou, né? Sai das cinzas, vem de novo, tenta de novo. Na política, pra nós que fazemos campanha, é um case, cara. É um case. É um case. Sem dúvida. O Bolsonaro, né? Loucura, não loucura, grita, não grita, criou uma onda bolsonarista, putz, é um case. É um case. Fernando Henrique Cardoso, um case. Case. Eduardo Leite, um case. É isso aí. É isso. E não adianta querer dizer que não, porque aí não é a pessoa, né? Nós não trabalhamos com isso. Eu vejo que, assim, que muita gente confunde, né? Essa questão, assim, de reconhecimento de virtudes do outro com o fato de gostar ou não do outro, né? E não significa isso, né? Não tem a ver. No momento que tu tá dizendo que o Lula é um case, não significa que tu votou no Lula ou que tu simpatiza com o Lula mais do que todo mundo. Mas é um case. Ponto. Tipo assim, eu sempre falo assim, tá, mas quando eu falo assim, porque o Lula, pra mim, ainda continua sendo o maior líder, né? Desses últimos tempos, não. Mas vai dizer que tu gosta do Lula. Cara, eu não gosto dele. Não é essa a questão. Agora, eu acho que a política que ele faz, a pegada que tem, eu sempre falo assim, a gente não olha todo o histórico, porque eu sempre falo, política e religião se misturam. Sempre se misturaram. Quem fala que não, tá muito enganado, né? A gente é um país católico de início agora, né? Agora os protestantes, depois vem alterando com outras nomenclaturas. Mas a questão é o seguinte, nós somos um país católico. O que a gente precisa? De um Deus, de um Jesus Salvador. E aí eu falo assim, quem é que levou a facada e se doou pro seu povo? Bolsonaro. Cara, ele levou a facada porque ele quis? Não, cara, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ele tirou um sentimento de fé. Olha só, se doou por nós. Aqui está ele, esse é o corte. Se ajudou, se não ajudou, se ele passou mal, se ele tem problema. Bom, sinto muito, mas a gente olha como profissional para a história. O Lula foi preso. Era culpado, foi liberado. Coitado, né? Tava injustamente, a vozinha em casa. Coitado, meu filho, injustamente, né? Ele tem que ser o nosso presidente de novo. É isso que a gente avalia. Assim, falando um pouco da eleição presidencial, da última eleição, né? Assim, as campanhas majoritárias, elas têm uma capacidade de alterar o juízo de valor das pessoas, né? O juízo de valor do cidadão comum é alterado naquele período ali, né? Então, assim, as pessoas se emocionalizam com as coisas. É isso aí. Por que tem jingle? Porque jingle emociona, cara. Porque jingle conversa, porque jingle toca, e jingle mostra caminhos. Jingle gera esperança.
Sim, é um sentimento. Tu tem que tirar na campanha. Eu sempre falo, né? Quer se Uma eleger? mensagem Ou tu é musical, muito né? simpático e tal, ou tu tirou um sentimento, ou tu fez uma promessa à pessoa pro amanhã, pro agora. Exatamente, é isso. Entende? Então assim, não é uma questão meramente racional, matemática. O voto majoritário, ele é muito emocionalizado pelas campanhas. E eu diria que, assim, um pequeno detalhe mudou a eleição. Que, na minha visão, foi o episódio da Carla Zambelli com a arma na mão no bar lá em São Paulo. Sim. Para mim, ali, ela enterrou o Bolsonaro. A eleição perdeu ali. Os 45 do segundo tempo. Cara, quem decide a eleição não é o fanático militante. Não, esse ali já tá decidido. Não, esse aí tu prega para convertido. Isso Agora, aí. quem decide é o moderado. É o cara que não gosta de política, mas que tá naquela última semana e ele começa a olhar o horário político para definir os votos. Basicamente assim. É bem assim. Aquele cara, dependendo do que chegar nele, acabou a eleição. E aí eu me lembro que aí a gente faz, né, entre os profissionais nossas premissas, nossas apostas, assim, quem vai, quem não vai. Daí a maioria dizia, Bolsonaro vai ganhar. Aí eu dizia assim, cara, quem vai ganhar é o PT. Que a Isa é petista, não sei o quê, porque gosta do case do Lula. E aí eu falava pra galera assim, tipo assim, o Lula vai furar a urna, entendeu? Tá, quando saiu o resultado, me mandava mensagem, tu era petista desde o início. Eu falei, não, porque eu só trabalho pra centro e direita. A esquerda ainda não me chamou. Não sei se acha que eu sou, né? O que acontece, não sei. Mas é que tu sente... E aí, quando tu estuda toda a história, né? Quem gosta de política, estuda e vê altos e baixos, o que acontece, o que não acontece, vê as tratativas. A gente sabe de muita coisa do bastidor que o cara lá da ponta, o eleitor, não sabe. E nem vai saber, né? E nem vai saber, porque essa parte aqui, ó, do iceberg, a parte de baixo, ponta, o cara... né? O cara só vê aquilo lá na TV, aquela coisa. A campanha é aquilo ali, né? Isso aí. Né? Então, tipo assim... O nome é muito bom. Então, gostou? Muito bom. Ai, que bom, gostou do nome. Já fico feliz. De quem é a ideia? A ideia do podcast do Não, nome? do nome. Não, do nome foi a Mariana que deu o nome. Qual Mariana? A Mariana, ela é jornalista, trabalhou comigo na campanha, e eu queria um nome de... É que a minha ideia era o seguinte, Muito no bom, podcast. né? Gostei do nome. Que entregasse o bastidor da política. Aham. Daí ela disse assim, tá, amiga, mas isso aí é que nem um iceberg, né? Só vai mostrar a pontinha. Aí quando eu cheguei aqui hoje, inclusive, a menina que trabalha aqui disse assim, que tão legal, né? Ficou ali a identidade visual e tal. Foi tudo. Eu falei, não. Esse já foi a Maria Luísa, que eu disse, amiga, o nome tá decidido, iceberg, e eu dei 1 milhão de ideias pra ela, sério. Sério, eu dei 1 milhão de ideias. E daí, quando ela me entregou, eu falei, cara, eu nunca ia pensar nisso, do caralho, não sei o que, não sei o que. Que ela é mais minimalista, né? Ela faz as peças da FAMURS, inclusive. Ah, que legal. Faz as peças da FAMURS. Muito bom. E aí, é um conjunto, são profissionais, né? Isso é uma coisa também que a gente vê. São vários profissionais diferentes, né? Cada um faz a sua parte... que entrega o que tem. Isso, pra somar. Eu falo sempre assim, né? A campanha ela é um guarda-chuva, né? Não é só o digital. Não. E tem uma... Eu falei pro Rafa antes de começar aqui no bastidor, eu falei, tem uma fala tua que é o seguinte, o digital, ele não ganha a campanha sozinho, mas ele pode... Faz perder. Faz perder Sem a campanha. ele faz perder, né? Isso aí. Então, é uma parte que tu tem que ter uma entrega também, né? Que tu tem que ter... Assim, o digital... Quando eu comecei em 2016 com o Marquesan, a campanha aquela que a gente ganhou com o Marquesan, a primeira dele, né? O digital não tinha o tamanho que tem hoje, né? Era menor, né? Era uma coisa pós-manifestações de 2013, né? Acho que era 2013, 2014. O Alexandre que foi pra rua, Black Bloc, né? Quebrou muita loja, que eu sei, né? Mas assim, lá naquela época... Não tinha o WhatsApp com todos os recursos que tem hoje. Era tudo muito incipiente, muito novo. Tinha o WhatsApp na época, Sim. Mas hoje, tava vendo, tem áudios transcritos agora, tu viu? Fantástico, né, cara? Então assim, aquilo lá na época era mato. A gente chegou lá, era mato, e hoje a coisa tá mais... tem mais recursos tecnológicos e tal. E as pessoas foram se adaptando também, né? Foram vendo. Muito. Campanha de 2020 tinha a pandemia, né? E essa foi uma das principais ferramentas do digital, porque tu não conseguia chegar na pessoa, exatamente. né? E aí eu costumo dizer o seguinte, o digital, cara, ele, numa campanha majoritária, ele não é toda a campanha, obviamente, né? Tem a parte offline, tem TV, tem rádio, que é super importante, mas o digital, ele
é onde as campanhas, as eleições mudam o jogo, assim, onde as campanhas conseguem fazer as viradas. E aí vem a questão da pergunta do Alexandre a respeito do plano de recuperação fiscal. Sim. Né? Aquilo ali é um detalhe, um momentinho que rolou num debate que ninguém viu, que foi o debate da Anrigs, lá na Ipiranga, lá. E foi uma coisa completamente espontânea, improvisada. Sim. Que a decupação daquele momento, daquele recorte, daquela fala, daquela pergunta e resposta daquele jeito, que fez talvez o barulho que fez. Né? Mas, se eu pudesse dizer assim, vamos lá e vamos fazer aquilo, não vai rolar. Por isso que é importante gostar de política, estar na hora certa, no lugar certo, pegar aquele momento. Ter o conhecimento, né? O network também, né, te leva a isso, Exatamente. né? Conversar, olha só como é que funciona isso aqui, conheço o especialista dessa pasta, chama esse aqui. Eu sei que o Eduardo gosta muito de dados, né? Muito. Porque eu participei de alguns debates, enquanto que o candidato performa, tem um corte ali que, né, o pessoal chama. E aí eu me lembro que ele sempre chegava com os documentos dele, com a pasta dele lá, e sempre estudando muito, né? Muito, e aí vários profissionais, quando município pequeno que eu pego para treinar para debate também, eu sempre falo, cara, o essencial tu não precisa saber esmiuçado, mas uma base tu tem que ter conhecimento para ti ir pro debate. Senão, tu vai chegar cego. Exatamente. Tu vai chegar assim que o cara vai falar qualquer coisa para ti, tu vai ficar apavorado, ou tu não sabe o nome. Nossa, teve um debate que teve um candidato meu que fez, que eles usaram uma pesquisa da Furujan. E a Furujan, para quem não sabe, ela também faz pesquisas, né? É uma instituição e tal, faculdade. Só que eles fazem aquela pesquisa de os melhores municípios para se viver, esse tipo de coisa, como é bom morar em Porto Alegre, esse tipo de coisa, entendeu? Que tem. É um corte de uma pesquisa. E o candidato, na época, ele era, até faleceu já, ele era bem mais velho, né? Tinha 80 anos. E o cara veio com esses dados muito técnicos, assim, pra ele. E daí eu me lembro que o grupo falava assim, tu treinou ele? Eu falei, eu não, ele fala o que ele quiser, ele tem 80 anos. Vai falar o quê? Aí, tá, mas olha só, não tem preparação. Eu falei, cara, não tem, porque se tu forçar, fica pior ainda, porque ele fica nervoso e aí pode falar uma coisa que daí vira o Onyx, sabe? O Onyx. Vira o Onyx. Então, assim, eu me lembro que o cara perguntou o que ele achava disso, que o município tinha ganho agora, né? E ele era, no caso, a situação em outra oposição. E eu me lembro que a resposta do candidato, ela foi muito boa, porque ela deu um negócio de pertencimento, que é o seguinte, sim, ok, quando eu era prefeito, eu construí tudo, porque eu fui o primeiro prefeito do município, eu construí tudo e deixei tudo pronto para vocês trabalharem. Cara, esse era o melhor corte que a gente tinha daquele dia, e isso repercutiu nos jornais, porque deu pertencimento para aquela gente. Tipo assim, eu me reconheço nesse cara, que esse cara aqui começou. Total. Então, assim, não era uma coisa programada também. O cara não tinha nada de dados, mas tu consegue reverter. E quando tu não consegue reverter, aí vira a história do Onyx, né? Assim, numa majoritária, tu tem que ter uma estratégia. Tu tem que ter o âmago da campanha em si, né? As propostas, o que ela defende, conceitualmente e tal. E o debate com adversários, tu tem que tentar trazer tudo para o campo da tua estratégia. Até porque se tu não tiver uma estratégia, tu faz parte da estratégia de alguém. Isso aí. Então, é muito importante ter muito claro isso para toda a campanha. Né? Não adianta só o candidato e eu saber a estratégia. Toda a campanha tem que saber a estratégia. E tem que saber também, você fala, tu tem que saber o que defende o teu candidato, Exato. né? Pode ser o design, mas tem que saber, porque se vier alguma coisa que passou batido ali e tu vai fazer um card que seja, tu não vai colocar aquilo sabendo que o teu candidato... Eu sempre falo assim, não coloca uma palavra que o teu candidato não um sotaque. Tem que parar em pé, né? Entendeu? Tem que parar em pé. Não coloca uma coisa, uma abordagem, sei lá, pega um candidato que ele é mais... ele não é tão pop, não sei o quê, e tu faz uma abordagem totalmente pop. Nada a ver, né? Nada a ver. Ou tu fez essa construção ao longo do tempo. Não conversou, né? Não conversou, não tem, né? E aí, de última hora, a gente vê, assim, profissionais, eu vejo bastante profissionais, vamos mudar, vamos fazer isso aqui que vai dar a virada, porque essa cor que vai dar... Aí eu falo, não vai dar. Não era isso. Não... Tem que se conversar. Porque desde a escolha da marca, da aplicação, né? Tu tá conversando com aquele candidato, olha só, tu se sente bem com isso aqui? Tu acha que a gente pensou nisso aqui pra ti dessa maneira? Tu acha que é legal, né? Tem candidato que diz, não gostei, disso aqui não gostei, né? Isso aí. Porque é ele que tem que se sentir bem, né? Precisa ter essa comunhão, né? Tem que ter, pra tua equipe entender, ó, é isso aqui que nós trabalhamos, é essa frente que ele defende, é isso aqui, né? Isso aí. E outra, é super importante, né? Se desapegar de
vaidades no sentido de querer estar certo o tempo inteiro, entende? Cara, tem vezes que a tua ideia não vai ser a ideia vigente e pronto, e segue o baile, não cria clima, vai em frente. Não, vamos se adaptar. Vamos se adaptar, porque não tem um certo, decidido, né? Não tem, e eu sempre falo, a campanha ela não tem um certo. Eu sempre falo assim que o cenário político é único, que 2 e 2 pode não ser 4, né? Exatamente. Porque é dinâmico, é muito dinâmico. Muito. E aí agora tu vai pensar numa legenda pra isso aqui, mas o outro não, isso aqui tem que ser do caralho, vamos fazer assim, não sei o quê. E aí tu olha, puta, ficou bom mesmo assim, não sei o quê. Então, tipo, talvez é um olhar, uma palavra que tu troca, né? A cor talvez não tá legal naquele momento, mas tu tem que escutar o teu grupo, né? E o candidato, ele tem que confiar muito na equipe dele. Muito. Porque ele precisa estar candidato. Ele não pode estar cansado, ele não pode estar pensando na cor, ele não pode estar pensando na camisa que ele vai... Não, pensando no que ele tem que pensar. O que ele tem que pensar. Eu falo assim, ó, as pessoas... mas isso aí acontece... Eu vou dar um exemplo agora. Tipo assim, o candidato não tem que pensar que hoje ele tem 4 agendas pra fazer e que ele tem que levar 4 camisas diferentes ou que ele tem que trocar, né? Porque de noite vai estar mais frio e normalmente a eleição já começa no inverno, a gente passa o inverno ali, né? E é os casacos, aquela coisa toda. Essa semana eu fui fazer uma gravação, é de uma campanha, mas é de conselho, e aí tá ficando frio. Eu falei, ai, coisa boa esse frio, né? Remete às campanhas que a gente, que a gente faz. Início das campanhas. Sim, é o início da campanha, é aquele frio. E aí o candidato não pode estar pensando nisso, na realidade, né? O candidato tem que estar... Ele tem que pedir voto, ele tem que ser simpático, sair na foto da pessoa, tá bem para falar, sabendo o que vai falar, não vai estar cansado, porque se tá cansado já não quer mais. E aí o município pequeno fala assim, olha, essa dica para quem não tem assessor de grandes campanhas é a esposa, né? A esposa vai lá, pega a camisa, né? O esposo, tanto faz, coloca tudo no carro, fulaninho vai usar esse. É um conjunto, né? É tão grande o que acontece fora da tela ou fora. São várias partes envolvidas, né? São várias partes. A família, né? Tem que estar disponível. Porque senão não vai rolar, né? Eu sempre falo assim, se tu não convencer os teus de casa, se a tua família não vai te apoiar, não vai. Verdade. Ou porque começa em casa. Tu já viu aquela coisa que os candidatos falam assim, pra mim já aconteceu várias vezes. Tu já fez proporcional, mas não faz mais. Tipo assim, a minha mulher falou, vai me largar se eu continuar nisso. Eu sempre dou um conselho. Tem, né? Você dá um conselho. Mentira, ela não vai te largar. E se tu ganhar, aí sim que ela não vai te largar. Porque ela viu que tu conquistou o teu espaço, que era um trabalho real. Não, mas não é assim, ela não vai te largar por interesse, não. Ela vai assim, putz, esse batalhou mesmo, vou ficar com esse cara que era isso que ele queria. Claro. Nesse conceito, sabe? Total. Tem que ter. Tu tem que ter. Eu sempre falo assim, não se preocupa, não vai largar. Tem que ser tranquilo, né? E se tu perder, ela também não vai largar, porque ela vai dizer, coitadinho, né? Coitado, sofreu demais. Tentou. Hoje uma ainda falou... Tu pode até perder, mas tu vai perder tentando, né? Com honra e não sei o que. É isso que as pessoas... E é isso. E o melhor lugar de tu voltar é pra casa, né? Depois de uma campanha, tu volta. É bom, né? Tu que tem criança pequena, né? Tenho tu volta. 2 filhos. Olha só, volta pra casa, tá ali com as criancinhas te olhando. Eu sou casado com a Cláudia, né? E a gente tem 2 filhos e ela me conheceu nessa. Então é melhor, né? Porque é muita intensidade. Né? É bem difícil, né? Voltar pra família. E até mesmo assim, quando tu volta, tu até quer desligar. Mas tu não consegue. Não consegue. Puxa. Eu me lembro que eu me sinto às vezes culpada, né? Porque no meio da campanha tu volta pra casa e tu quer estar... Tipo, eu queria muito estar com a minha filha, aquele tempo que eu tinha com ela, e daí eu ficava no celular trabalhando. Daí, tipo, o que adianta? Eu não sei se tu viu aquele filme Guerra ao Terror. Não, acho Ganhou um Oscar. A história de um soldado americano que desmonta bomba no Iraque. Não chega a saber? Talvez ele ganhou o Oscar no ano do Avatar. Aquele filme Avatar. Tá? Então ele ganhou do Avatar, melhor filme e tal. E é a história de um cara que desarma bombas. E carro-bomba no Iraque, na guerra do Iraque. Então ele bota aquelas roupas de chumbo, né? E vai lá para desarmar a bomba. Caso exploda, ele não morre. E o filme... Só para ilustrar o nosso papo aqui. O filme se dá num ritmo muito intenso, né? Que é um cara que faz isso, é um cara que vive num giro muito alto, imagina? Sim. Desarmar uma bomba, né? De um carro-bomba com uma criança, por exemplo. Então é um cara que vive fortes emoções, né? E o filme se dá... Ele recebe uma licença do exército americano e ele volta para casa. E aí é o dilema do cara. Em casa, numa vida de campo, no interior dos Estados Unidos, com uma filha pequena, uma mulher, com uma casinha com flores na janela, papapá, uma coisa completamente lúdica. E o dilema do cara é justamente ele não gosta daquilo ali. Aquilo ali estressa ele. E ele volta pra guerra para desarmar bomba. Ou seja, tem um pouco esse jet lag, assim, pós-campanha. Tem. A gente fica numa deprê depois da campanha. Nas primeiras 2, 3 semanas é punk.
É horrível, né? Porque a gente sai do caça supersônico para andar a pé. Entendeu? E aí eu vejo que rola isso. Eu me sinto muito assim. Muito. Tanto que eu saí da campanha e fui pra campanha de clubes, né? E daí depois... Justamente, porque a gente não quer... Né, é uma loucura, assim, é uma sensação de extremo tão grande que a gente e eu não conseguia, busca de novo. E os primeiros dias eu não conseguia dormir, eu não tinha um sono normal, né? Também, porque daí tu não consegue desligar, porque tu tá o tempo inteiro. O que pode acontecer, tipo assim, gente, vamos lá, o jornal sai 00:01, né? Então 00:01 tu já tá lendo primeiro, tu já quer estar lendo primeiro pra saber se já tem alguma coisa, tu já tem que sair em defesa. Nessas majoritárias, faz TV. Então, tipo assim, o que o fulaninho vai falar hoje se eu não vou ter que me defender? Qual que vai ser o plano? O que eles vão lançar na internet então, hoje? O day after disso tudo é um vazio, né? Rola um unplugged, assim, tu fica meio sem saber pra que lado ir. Até que se tu ganha é um troço meio assim que tudo bem. Mas agora... Não, é pior ainda quando tu não ganha. Quando tu não ganha. Pior ainda. E pro candidato também, né, ele vai... Eu sempre falo assim, o pior do que tu perder numa grande diferença é tu perder bem pertinho. Né? É verdade. Que daí tu não sabe qual caso tu não foi, quem tu não chegou. É o caso da última eleição. O Eduardo foi pro segundo turno com 2.400 votos. Não é nada. Não é nada. É como se fosse no teu município 20 votos, tá? Isso. E aí, se tu pegar o escrutínio final do primeiro turno, o candidato do PCB teve 5.000 votos. Ou seja, se metade dos eleitores do candidato do PCB tivessem votado no preto, tinha ido o preto e o Onyx. Isso também foi uma coisa que veio já muito... Quando eu faço... Eu sou chamado para aquelas coisas de vereador e tal, palestrinhas, essas coisas. Eles sempre querem que eu explique essa diferença, né? O que vocês explicam? Eu falei, cara, cada um tem uma teoria para isso, né? A galera do Eduardo, fiquei sabendo que falou assim, erramos tudo, vamos embora que nós vamos pensar o que nós vamos nos readaptar. A campanha teve que ser refeita. Aí né? as pessoas, tá, mas tu acha que era isso? Eu falei, não, é que quando tu é o profissional da área, tu sempre espera uma numeração maior. Eu falei assim, só que eu, vendo de fora, eu vejo assim... Para mim, os eleitores sabiam que o Eduardo estava no segundo turno e já tinham aquela concentração. E as pesquisas erraram muito, né? Turno, tu entendeu? Né? Então, tipo assim, para mim, eles já sabiam, né? Eu acho, vocês faziam pesquisa, e Track também, né? E a gente que trabalha também fazia. E aí eu vi assim, eu sempre falo, cara, é inacreditável, mas tinha pesquisas que de 10 votos, pesquisa aquela que tu faz normalzinha, assim, né? Porque tu vai fazendo vários tipos de pesquisa. De 10, o Eduardo, nas minhas pesquisas, saía com 7. Imagina. 7. Ele era o cara do diálogo, ele era clean. Eu me lembro uma menina de 18 anos que tá participando da pesquisa, ela falou assim, ó, nossa, parece que ele vende aqueles curso de marketing digital, né? Porque ele tá bem apessoado no ambiente clean, né? E aí tu começa a ver aquilo que vocês falam, né? É tipo assim, a gente tinha dois opostos se batendo naquela guerrilha e aquele cara vem lá com uma voz doce, passando uma mensagem de paz, aquela coisa toda. Cara, isso aí, o Eduardo tem o seu mérito e a equipe também, né? O Fábio é muito excelente, né? Muito, é diferenciado assim, horrores, né? Genial. É genial. E aí eu me lembro que eu acho que o pai trouxe essa coisa, tipo assim, no outro dia tava todo mundo, tipo, o que tá acontecendo? E daí quando eu falo isso pros vereadores, eles falam, mas acontece nos grandes também. Sim, acontece pra todo mundo. Total, super. Não existia um erro ali, existia, não sei, um direcionamento, mas as pesquisas estavam direcionando, né, para aquilo, assim, e para mim é isso que eu te falei. Esse corte que teve era, assim, uma certeza do Eduardo e talvez uma rejeição. Sabe que ali, eu diria que nessa eleição, a última, até a nacional e tal, o instituto que mais acertou pesquisas de primeiro e segundo turno foi o Atlas, que é digamos assim, um software que colhe intenções de voto pela internet. E jogou, na dúvida, o método de todos os outros institutos foram questionados nessa última eleição. Por quê? Porque uma pesquisa de campo da IPEC, por exemplo, eles pegam uma prancheta e vão para a rua. As pessoas, os entrevistadores e tal, blá, blá. E o Atlas mostrou que a resposta do eleitor dada para este cara que aborda ele na rua não é tão fidedigna com a sua intenção de voto como é quando o cara participa de uma pesquisa pela internet. Que tá só ele e o algoritmo ali. Entende? Sim. E essa última eleição foi isso, assim, ficou evidente que o método dos institutos tradicionais de pesquisa não dá mais certo.
Não tem como dar certo. É assim, ó, também porque o eleitor aprendeu, né? As pesquisas foram muito faladas, então ele já aprendeu a responder uma pesquisa, inclusive. Exatamente. Né? Então eu tô aqui com uma pessoa aqui do meu lado, normalmente quando eles não abordam entre duas pessoas, é muito difícil, Muito né? difícil. Já aborda uma, mas assim, eu tô na parada de ônibus, eu fui abordada, a Isso. fulana do lado tá me ouvindo. Isso. Eu não vou falar que eu vou votar no PT, tá? Exatamente. Porque o Lula roubou, porque não sei quem, não sei quem. Eu me sinto acuada. A internet, ela te entrega um negócio que é só, é bem como tu falou, é só eu e tu, e agora eu vou... Tu ali na cabine. Eu vou te falar a verdade, esse aqui é o meu sentimento agora. Ponto. Por isso que o Atlas se consagrou nessa última campanha. Eu me lembro que eu publiquei uma do Atlas e depois eu não conseguia achar. Onde é que tá? Eu publiquei, daí, tipo assim, ó, tem todas as regras, né? Se publicar algo que não tá registrado, tu ganha uma multa e não sei o quê. E eu me lembro que ninguém achava a tal da pesquisa. Tipo assim, ó, eu vi, publiquei, já tava publicado acho que pelo Onyx também a pesquisa e tal. E aí eu me lembro que o jurídico veio assim, onde é que tá essa pesquisa que a gente não tá achando? Não sei o quê. Só que tinha um outro nome, o que fez lá a promoção, né, da Atlas, não sei o quê. Tinha um outro nome, o registro era diferente, porque eu não achava, daí eu tinha que achar o número. Cara, eu me lembro que foram 3 horas tensas, assim, isso tudo acontece no bastidor, né? E eu, puta que pariu, eu tenho certeza, eu nunca erro, isso aqui tá certinho, não sei o que. Aí foi, aí era da Atlas, só que ela foi, eu não me lembro por que ela foi registrada com outro nome, ela foi registrada. Aí eu tive que procurar o CNPJ, olha como é que é, tive que procurar o CNPJ, pro CNPJ entregar que realmente era verídico, que tava registrado naquele CNPJ, aí tu vai, e aí vem a história da PL das fake news. Que daí, qualquer coisa que saía na rede, a galera manda assim pra nós, principalmente assim os familiares dos candidatos, né? Olha isso, olha como tá isso, olha o que estão falando. E, cara, é uma enxurrada de blá blá blá, né? Oi, qual a fonte? Né? Fonte, voz da minha cabeça. Então, eu vou começar por onde? Não, fica à vontade, porque eu gosto da história da tua mãe. Da minha mãe é uma loucura. E a pele das fake news, eu diria o seguinte, que é óbvio que quanto mais se debater determinado assunto, melhor. Partindo dessa premissa, tá tudo certo. Porém, eu acredito muito na questão de para toda ação tem uma reação. Né? Que isso é anterior a qualquer coisa. Né? Sim. E eu vejo que o que está sendo feito agora é resultado de muita alopração. Esse é o ponto. As pessoas se sentiram ameaçadas. E eu não estou dizendo assim, o Arthur Lira se sentiu ameaçado. Não é isso. Não estou falando isso. Só que o que gostam de chamar o sistema... Cara, o sistema foi quase quebrado, né? Porque houveram excessos em série. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, o que está acontecendo hoje é resultado de inúmeros excessos que desencadearam esse processo. Está sendo feito em cima das coxas e assodadamente. Não estou discutindo isso. Só que isso deveria ter sido pensado antes. Então, por exemplo, o extinto canal Dia de Semana Livre, sim, eles passaram muito dos limites. Não foi um pouquinho. Tanto é que o cara está no exterior, né? E por que o cara está no exterior? Porque ele criou toda uma massa crítica jurídica contra ele, motivado pelo que ele falava. Então é isso. As coisas não acontecem por acaso. Opa! Olha que legal. Muito obrigado. Então é isso, entendeu? Eu acho que as coisas têm que ser mais pensadas. Não pode ser tanto no afã da emoção. Cada um fala o que quer. Liberdade de expressão é uma coisa inquestionável. Como assim? Acho que tem que ter uma premissa, né? Eu ia gostar, eu sempre falo assim, tu ia gostar de estar sendo, né, alfinetado dessa maneira, tá sendo... E é o grito, né? Essa semana eu falei isso aqui, eu acho que os políticos muitos se perderam no personagem. Tu não acha?
Alguns, ser. assim, se perderam personagem, porque teve essa onda do griteiro, essa coisa de... E o poder, né, de tu ligar uma câmera aí. E eu sempre falo assim, eu já vi pessoas falando, eu liguei uma câmera e não sei o quê, e eu me elegi. E é verdade, a pessoa fez uma votação, se elegeu. Eu sempre falo assim, esse é o voto mais difícil, né, de conquistar, na realidade, para uma próxima, tu não acha? Porque eu não vejo esse como um voto que eu quero votar em ti. Eu acho que esse é um voto de... Como é que eu vou te dizer? De afrontamento a algo. Uhum, Estou afrontando o sistema, votando essa... Vamos pegar o Tiririca. uhum. Eu vou votar no Tiririca porque eu gostei dele. Eu acho que é sabe, um afronte. Eu vejo dessa forma. Eu acho que sim, acho que tem um fundamento, assim, na questão de against the system, assim, né? Uma coisa, né? As pessoas se sentem oprimidas em determinados momentos das suas vidas e tal, e, de fato, o voto vira uma arma, vira uma coisa de protesto e tal. Mas também até que ponto esse protesto não é inócuo, né? Não é um protesto capenga, né? Agora, eu acredito muito na ação e na reação, assim, eu acho que as pessoas têm que ter pudores, têm que ter limites, as pessoas têm que ter, têm que saber que vão haver consequências, etc. Não dá para simplesmente, por causa da liberdade de expressão, eu posso falar o que eu bem entender sobre tudo, qualquer pessoa. Não posso, Sim. cara. Esses dias eu vi um negócio de uma entrevista que tinha, e aí eles vinham e perguntavam... Já que tu não vai oferecer a pizza, né? Não, fica à vontade. Eu não consigo falar e comer. Eu vou... Então, aqui, deixa comigo que eu... Deixa tu aqui fala que eu vou te ajudar aqui, então. Aí era assim, ó, o que tu defende do fulano, tipo um candidato, né? Aí a pessoa, eu defendo, eu acho que... E tava lá no protesto, ela não sabia nem as pautas, tu entendeu? Mas dá um poder, um negócio para assim, tá, mas por que tu pertence a isso? Por que tu quer falar sobre isso? Aí a pessoa, é que... Talvez tinha uma vontade, eu sempre falo, ela tinha vontade de sair na rua aquele dia e decidiu sair. É isso, né? Eu acho que até tem aquela frase do Humberto Eco, né? Que as redes sociais, elas multiplicaram os idiotas, né? Porque, de fato, as plataformas e tal, os aplicativos, etc., né? A lógica dessa horizontalidade da comunicação horizontal, diferente da mídia tradicional, que gera a informação de forma top-down, assim, né? Sim. O digital, ele empoderou muita gente, né? Ele deu voz a pessoas que não teriam voz num formato top-down como é a mídia tradicional sempre rodou. Agora, ao mesmo tempo, isso não significa que as coisas não tenham regras, né? Não tenham limites, não tenham que ter limites, né? Rafa, agora, pra gente encerrar o nosso bate-papo, que é bom, né? É longo, nós podíamos... Eu sempre falo, quem gosta de política pode passar 12 horas falando a mesma coisa, né? Dia e noite. Sei lá, é uma coisa que tá na gente. Né? Eu acho que esse mercado tem esse pré-requisito, assim, né? Para tu ter uma longevidade, tu tem que gostar, porque senão é pesado, né? Senão é tenso, né? Eu não me sentiria bem, por exemplo, fazendo propaganda de loja de pneu, por exemplo. Parece eu falando, não, isso aí eu não faço bem. Isso aí eu não gosto muito. Eu não vou gostar, é uma coisa que não me cativa, sabe, assim... Não tem nenhuma emoção, né? O pneu não... tem gente que deve gostar pra caralho, entendeu? Mas que nem assim, tipo mas assim... eu não curto, assim, uma coisa que não dá o plim, entendeu? Tem que ter essa coisa no ar, essa magia, essa coisa toda, entendeu? Não, tem que trazer uma emoção, né? Tem que sempre trazer. fala, teu coração tem que ir de 0 a 100 minutos, né? Aquela coisa de... Tu tem que curtir... tá fazendo aquilo. Entendeu? Tem que gostar de estar no meio, né? Falar, a política é difícil, né? As mulheres, principalmente, né? As vereadoras me falam, mas é difícil, não sei o quê. Eu falei, cara, fala mais alto. Não tá te ouvindo? Fala mais alto. Isso aí. Tá? Não tá escutando. Não vai pra casa ali. Você me fala assim, não precisa chorar lá na frente. Chega em casa, chora, no outro dia tu volta como se nada fosse nada e vai de novo. Eu acho tri importante a presença feminina na política. Tri importante. E é tão difícil. E é difícil, né? Porque tem boas profissionais. E ela se né? Eu me lembro no meu início da minha caminhada para minhas ideias ser validada, eu tinha que passar para alguém que era mais ou melhor. Uma luta extra aí, né? Isso. E aí depois tu começa a se colocar, né? Assim, não, só um pouquinho, isso aqui fui eu, essa ideia é minha. E não é, talvez, gritando, né? Eu faço uma estratégia para as mulheres que é muito bom. Corre mais. Se o cara correr 100, tu corre 200. Isso. Porque ele vai sempre retornar pra ti naquela história, como se fosse um casamento. Eu sempre falo do casamento. O cara vai sempre retornar pra ti naquela história de... Eu vou lá com a fulana que ela sabe, querendo ou querendo, né? Pode até brigar, mas eu vou lá com a fulana que nem em casa, né? Tá, quem sabe onde é que tá guardado isso aí é a minha esposa.
É a mesma coisa que tu, tem um corpo. Mesma coisa. Sabe? É um corpo, assim, eu vou... É, a mesma coisa. Eu vou lá, então as mulheres sempre falam, mulheres se coloquem, né? Elas mandam foto pra mim, eu acho mais interessante, assim, tipo, tô fazendo isso, tô falando mais na tribuna, tô conseguindo conversar com o meu colega que eu não conversava, porque tudo é diálogo, né? Tem que existir os opostos, eu acho que é importante, né? Super importante. Porque senão ia ser tudo igual, não ia ter graça. Não, e a né? mulher, ela traz um molho importante para a política. Né? A visão feminina muda as coisas, né? Trazem pautas que muitas vezes pelos homens por uma coisa natural, não era? Porque o machismo não ia ser vista, né? É isso aí. Vamos lá, empreendedorismo feminino é uma pauta que está bastante em alta, né? É, muito. Várias deputadas defendendo, e senadores, então é um momento, né? Super e cada legal. vez mais. Eu gosto muito quando as mulheres participam da política, eu acho mega importante e acho que cada vez vai agregar mais, né? Puta, acho que tem tudo para continuar dando certo e cada vez mais ter mais mulheres, não só nos bastidores, como nas candidaturas mesmo. Né? Bem, isso aí. Acho super legal. 2024 temos a campanha agora para prefeitura, né? Para as prefeituras, 497 municípios que vão ter ou prefeitos eleitos ou prefeitos novos e um monte de vereadores, 5 mil vereadores aí, né? É o cálculo, mais ou menos. Vamos dar um recado hoje, eu não quero dar um recado para o candidato. Eu quero dar um recado para os profissionais, eu não, né? Porque quem vai dar o recado é tu. Aquela que eu te falei, eu faço esse programa é meu, eu faço o que eu quero. Quem vai dar o recado é tu. Tá bem. Para os profissionais que talvez não são da área ou pensam em entrar nessa área, nunca é tarde para a gente se descobrir que a gente gosta de algo, né? Nunca é tarde. Então, para esses caras... Cara, eu diria que nunca é tarde para se entrar para se pensar em trabalhar nesse meio, né? Eu acho que levem a sério, é um mercado que gira uma boa grana, tem um investimento alto aí, né? Agora, nunca se esqueçam dos princípios, né? Tem que ter uma turma de fé, tem que ter uma parceria de fé, né? Pessoas idôneas ao teu redor, no primeiro círculo, né? Para que tu pense e viva isso de uma forma sustentável, digamos assim. Tá muito na moda isso agora, né? E de fato, se tu vai entrar nesse mercado, que é um mercado altamente competitivo, de forma frágil, de forma sem preparação, digamos assim, a tendência é tu te frustrar. É tu amarrar o teu cavalinho em coisas não muito saudáveis. Então, eu diria que se tu gosta desse assunto, se tu tem habilidades técnicas, e se tu é uma pessoa que comunga desses valores de lealdade, etc., as portas vão estar sempre abertas. É isso aí. Quando a gente começa a campanha, a gente sabe, né? Que a gente precisa de um time Exatamente. forte com a gente. Emocionalmente estável. Isso é uma coisa também, né? Sempre tem que ter aquelas pessoas para te apoiarem, claro. Né? Porque são 45 dias, mas vocês vão ver, parece um ano. Quando tu tá dentro, parece um ano, Parece um né? ano, mais um ano. E aí tu tá achando que tu tá vendo com aquelas pessoas ali já um ano da tua vida, aquela coisa. E aí tu tem toda a história de família, a tua história, né? Tuas escolhas pessoais e tudo, que aquilo tudo te consome, né? E aí tem que ter um esteio também quando volta pros seus. Tem que ter uma coisinha de para aqui, vamos repensar, vamos ver. Amanhã vai ser outro dia, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, igual aquele meme, eu até tinha que dar uma chorada, mas eu tô meio sem tempo, né? Porque tu vai, engata no outro, vai engatando outro. Aí, assim, quando tu vê alguém que é dos teus, assim, tipo, tu volta pra família, né? Tu pega aquilo. E foi muito bom ter te recebido aqui. Que bom. Eu adorei o nosso papo aqui. Espero que tu tenha gostado também, né? Não, na verdade eu não gostei, né? Eu tô aqui pela da pizza só. Eu ia falar agora, né? Que ele adorou foi a pizza, aquela coisa toda. E nas campanhas também, gente, fique tranquila. Se tiver na minha equipe ou se trabalhar comigo, vai ter muita comida. Porque isso aqui é carboidrato e energia, né? Isso aí, esse foi mais um episódio do podcast Iceberg. Valeu, galera. Valeu, boa noite.